E para isso, meus queridos, eu irei falar sobre a razão da esperança que há em nós. Por que nós somos cristãos? Por que você se tornou um cristão? Por que você espera algo tão concreto, tão vivo, tão real, tão palpável, que é a volta de Cristo Jesus? Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 17. Fique de pé, nós iremos ler essa passagem das Escrituras com toda a reverência. Quando abrimos a nossa Bíblia, Deus falando conosco. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se, de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra. E nós dependemos totalmente do Teu Espírito, Senhor, para compreendê-la, para entendê-la e para aplicá-la na nossa vida. Por isso nós clamamos desesperadamente, Senhor. Venha operar em nós e através de nós. Pai, coloque os Teus anjos aqui nos guardando, nos protegendo. E que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam voltados para o Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar-se, queridos. Bem, acabamos de orar por alguns irmãos que estarão indo para Macapá e depois a Belém e outros mais. Temos orado por pessoas que estão em países do Oriente Médio. Temos orado e acompanhado pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil, fazendo missões. Mas por que nós fazemos missões? Por que você acha importante sair às ruas falando sobre Jesus Cristo, sair ao mundo, aos confins da terra, falando sobre Jesus? Gastando recursos, dinheiro, investindo dinheiro na obra missionária. Algumas pessoas nos perguntam, e não só lá de fora da igreja, mas aqui de dentro da igreja: por que fazer isso? Para que fazer isso? Por que gastamos a nossa vida? Por que um jovem de 16, 17 anos entrega a sua vida a Cristo e decide se tornar um missionário, ao invés de fazer outras coisas na vida? São questionamentos que a própria igreja faz. Os pais, às vezes, ficam decepcionados com os filhos quando se entregam para missões. Eu queria que você fosse um médico, mas você pode ser um médico e ser missionário. Semana passada, Gabriel falou da sua experiência como médico e foi atender os ribeirinhos lá no Amazonas. Você pode ser um fisioterapeuta e ser missionário. Você pode ser um professor e ser missionário. Tanto lá quanto aqui. No seu local de trabalho, na sua cidade, na sua família, você pode ser um missionário. Mas aos olhos do mundo, quem faz isso, que eu acabei de descrever, vive uma vida sem graça, uma vida sem alegria,
sem curtição. É engano. É mero engano. Existem lugares que só duas pessoas vão: milionários e missionários. Não porque o missionário é milionário, é porque Deus leva para falar aos milionários, para pregar o evangelho, aonde há necessidade. Existem situações na vida de um missionário, de um líder de igreja, que acontece que nós mesmos ficamos nos perguntando como saímos dessa. Foi Deus, sempre é Deus. E isso traz aventura para a vida, traz sentido para a vida, traz alegria para a vida, em saber que o Deus Criador de todas as coisas está conosco. O apóstolo Pedro inicia essa carta dizendo, lá no primeiro capítulo, versículo 1 e 2, chamando o cristão de peregrino, de viajante, passageiro. E ele aproveita essa passagem da vida, ou pela vida, como uma ponte que está levando para um outro lugar. Lá no primeiro capítulo, Pedro vai dizer que nós não devemos nos apegar às coisas materiais. Nós não temos residência fixa aqui na terra. A nossa residência fixa é lá, no além dessa terra, para mais distante dessa terra. Então, Pedro vai nos aconselhar que enquanto estamos passando por essa ponte chamada vida, nós chamamos outras pessoas a caminhar nessa mesma jornada, na mesma direção. O nosso destino é o destino eterno, na presença de Cristo Jesus, com a pessoa de Cristo Jesus, face a face com Cristo Jesus. E por termos essa convicção, nós chamamos outras pessoas que ainda não faz parte dessa jornada. Missões, evangelismo, testemunhar de Cristo, não é opcional para o cristão. Isso faz parte da nossa identidade. Não é para ter somente um departamento de missões. Não é para ter... Igreja não é para ter somente um departamento de evangelismo. Todos nós somos chamados a testemunhar de Cristo, de alguma forma, nas profissões e nos locais que Ele nos coloca, chamando os não crentes a fazer parte disso, a fazer parte dessa esperança, a razão da esperança que há em nós, a ter essa mesma razão, essas mesmas convicções que nós temos. Bem, como podemos resumir esse texto que lemos? Uma proposta para a proposição é que o verdadeiro cristão vive sempre pronto para testemunhar ao mundo a razão de sua esperança em Cristo Jesus. O cristão, ele está sempre preparado. Ele tem sempre algo na mente e no coração para transmitir quando lhe é perguntado: por que você se tornou um cristão? Por que você crê? Por que você anda dessa maneira? Por que você vive dessa maneira? Por que você lida com seus negócios dessa maneira? Nós, como cristãos, devemos estar preparados, sempre prontos a responder. Não porque o mundo merece, é porque Deus quer que nós respondamos. Que Deus nos prepara para responder sobre a razão da esperança que há em nós. Bem, sobre isso, gostaria de falar 3 verdades, ou, se você preferir, 3 convicções que nós, como cristãos, devemos ter ao lidar com essas perguntas que o mundo e até mesmo nós nos fazemos. Primeira verdade ou convicção que o cristão deve ter é que o cristão não deve temer o sofrimento por causa da justiça. Veja no versículo 13 e 14 o que Pedro fala. Quem é que desejará lhes fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem?
Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Não tenha medo. O que pode fazer o homem contra nós? Tirar a nossa vida? Mas em João, capítulo 11, Jesus vai dizer que aquele que crer nele, mesmo que esteja morto, viverá. Nós temos uma vida além dessa. A nossa vida não pode se resumir a isso aqui. Senão, de fato, seria uma vida sem graça. Uma vida sem aventura. É dor e sofrimento. Temos, sim, momentos alegres aqui nessa vida. Mas veja, o cristão tem a confiança de que mesmo que sofra por fazer o bem, ele é abençoado por Deus. Isso motiva e faz com que nós permanecemos firmes, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de circunstâncias contrárias. E não esperem que o mundo aceite a mensagem de Cristo. O mundo é inimigo da mensagem de Cristo. O mundo luta contra a mensagem de Cristo e a pessoa de Cristo. Veja, por exemplo, a lógica do mundo. Vamos pensar com a lógica do mundo. O mundo diz que quando alguém nos faz mal, nos comete alguma coisa, nos prejudica de alguma forma, nós devemos dar o troco com a mesma moeda, ou até pior. Nós devemos nos vingar. Isso é o que o mundo diz. Que aquele que aceita, ou aquele que assume até os erros das outras pessoas, é chamado de tolo pelo mundo, de bobo. Veja, o mundo, ele vai nessa linha de que se você foi afetado, se você foi prejudicado, você deve prejudicar uma outra pessoa ou se vingar daquela que te prejudicou. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não vivemos pelos padrões do mundo e louvado seja Deus por isso. A Bíblia fala que nós vivemos na contramão do mundo. Nós agimos o contrário do mundo. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, o apóstolo João vai dizer que aquele que é moldado pelo mundo, que vai fazendo as coisas que o mundo oferece, se torna inclusive inimigo de Deus. Não vem da parte de Deus. Os desejos do mundo, que vai sendo impregnado em nosso coração, vai nos distanciando de Deus. Então, por isso nós andamos na contramão deste mundo. Lá em Romanos, capítulo 12, nós conhecemos esse texto, versículo 2, Paulo vai dizer que para não sejamos moldados pela forma de pensar do mundo, mas que sejamos transformado a mente e o coração e as atitudes, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que é da vontade de Deus. E somente assim nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o sentido. Nós não queremos agradar o mundo. Nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar. É Ele, o alvo é Ele, o centro é Ele, a vontade é dEle. É isso que nós queremos, seguir a vontade de Deus. Por isso nós andamos na contramão do mundo. Veja o que Pedro diz no versículo 13. Quem é que lhes desejará lhes fazer o mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Para Pedro, o que mais importa, mesmo que soframos, mesmo que o cristão sofra, não é esse sofrimento deste momento. Ele tem um olhar adiante, ele tem um olhar na frente, ele tem um olhar que ele chega a dizer que nada se compara, sofrimento algum se compara com a glória que virá. E ele continua dizendo que Deus nos abençoará.
No versículo 14. Ainda assim que soframos por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo das ameaças. Ao mesmo tempo que Pedro não nos dá um cenário de aceitação diante do mundo, não nos dá um cenário de que está tudo bem, de que o cristão não sofre. O cristão sofre sim. Ele traz a realidade, ele se compromete com a verdade. E essa é a verdade. O próprio Cristo vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que confiássemos nele, pois ele venceu o mundo. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa. Isso é a verdade. O cristão sofre, e sofre em favor do Evangelho, em favor de defesa da sua fé. Mas, ao mesmo tempo, Pedro não para nessa dura realidade. Ele vai dizer no versículo 14, ele lembra das promessas, de outras promessas do Senhor. Ele vai dizer que nós seremos abençoados por sofrer por Cristo, por sofrer pelo Evangelho, por viver uma vida do jeito que a gente vive. Talvez Pedro aqui tenha lembrado das palavras de Jesus no Sermão do Monte, lá descrito em Mateus capítulo 5, que a partir do verso 4 vai dizer que felizes são os que choram, pois serão consolados. E ainda, nessa passagem, vai dizer felizes os que têm sede de justiça, sede por justiça, pois serão saciados. Então, precisamos ser lembrados frequentemente do nosso chamado como cristão. Para que nós fomos chamados? Por quem nós fomos chamados? Olhe para Cristo. Foi Ele que nos chamou. E para que nós fomos chamados? Em primeiro lugar, para sofrer com Ele. Mas em segundo lugar, também para viver na glória com Ele. Nós somos chamados a sermos santos como Ele. Vejam, em todo momento nós precisamos nos lembrar disso, para testemunhar ao mundo, para responder, não só ao mundo, mas a nós mesmos, a razão da esperança que há em nós. As perseguições que sofremos na terra, hoje, enriquecem a nossa herança de glória. É para onde estamos indo. Isso nos dá convicções de que eu estou caminhando no rumo certo. Ao tratarmos nossos inimigos com amor e misericórdia, também herdamos bênçãos hoje. Além de sermos abençoados futuramente com a vida eterna, hoje Deus derrama bênçãos sobre as nossas vidas. Quando decidimos seguir a Cristo Jesus, quando decidimos viver de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Não como uma troca. É bom que se diga que não é uma troca. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu faço tudo certo, que Deus me aceita. É o contrário. Deus me aceitou. Deus me amou primeiro. E pelo seu grande amor, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim. E por crer na esperança da glória, por crer na esperança em Cristo Jesus, agora eu vou me moldando, ou vou sendo moldado pelo Espírito, para que Cristo se agrade de mim. Quem se compromete com o reino de Jesus Cristo, com o seu nome, com o seu reino, certamente experimentará sofrimento, mas ao mesmo tempo experimentará a glória da presença dEle, a presença dEle. Eis que estou contigo, eis que estou com vocês, eis que estou convosco até o fim dos tempos. A presença de Jesus é o suficiente para nós. Em Atos, no começo da igreja, no livro de Atos, logo no começo, nos primeiros capítulos, a explosão da igreja, o crescimento da igreja, e logo começa também a perseguição àqueles irmãos. Aqueles irmãos foram presos,
muitos foram mortos por defender a fé, por crer em Jesus, por não negar Jesus. Mas existe algo que me impressiona no livro de Atos. Em nenhum momento há registros de orações para cessar, pedindo a Deus para cessar a perseguição. Pelo contrário, as orações são de louvor, de gratidão, e outras são de pedido de encorajamento, de empoderamento, de intrepidez para aqueles discípulos, para ir ao mundo e testemunhar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 5, versículo 41, por exemplo, está escrito que quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus havia considerado os dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus Cristo. Saltando de alegrias, eles estavam sendo interrogados, eles foram levados para uma sala. Os líderes judeus começaram a interrogar, proibindo também de pregar sobre Jesus, de falar sobre o nome de Jesus, com risco de ser presos, com risco de ser mortos, e eles saem dessa reunião glorificando a Deus, saltando de alegria, por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Apesar das ameaças na vida do cristão, a nossa vida deve ser uma demonstração ao mundo sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Mesmo estando sendo ameaçado, mesmo com as perseguições batendo. Pois o cristão não deve temer o sofrimento por causa da sua justiça, da justiça de Cristo Jesus, que ele defende. Bem, segunda convicção, segunda certeza, ou segunda verdade que o cristão deve ter na sua mente. A primeira é que nós não devemos temer as circunstâncias, não devemos temer homens, não devemos temer ameaças, e sim confiar em Cristo Jesus. A segunda é que o cristão deve estar sempre preparado para defender a sua fé com mansidão e respeito. Veja aí o versículo 15, o que diz a palavra. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, e se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Veja, em vez disso o quê? Ao invés de ficar se preocupando, ao invés de ficar com medo, ao invés de ficar pensando, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar temeroso, ao invés de ficar com receio de pregar a Jesus Cristo, ele diz, ao invés disso, consagrem Jesus Cristo. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus Cristo no centro da sua vida. A prontidão em testemunhar a esperança em Cristo é uma expressão de santificação interna e um dever consciente diante do mundo. O cristão precisa ter isso. Ter a certeza de que, estando defendendo a fé ou respondendo às suas próprias questões e às dos outros, é um processo de santificação que está acontecendo no seu coração, na sua vida. Deus vai firmando a sua palavra, o Espírito vai trabalhando em nossa vida e nós vamos tendo coragem, intrepidez. Esse é o processo de santificação. Ela demonstra ao mundo que nós não o tememos. E ao mesmo tempo deve ser de uma forma consciente, ou seja, racional. Não é só emoção. Não é só falar por falar. Precisa ser pensado. Precisa ter uma lógica naquilo que você está dizendo. Vou lhe fazer uma pergunta. Se alguém lhe perguntar por que você se tornou um cristão, se alguém na rua, um amigo não crente, um familiar, um comerciante, você está falando sobre Cristo e surge essa pergunta: por que você é um cristão? Como você responderia? Talvez a sua resposta seria
mais ou menos nessa direção de que eu nasci em um lar cristão, vi os meus pais seguindo a Cristo, todo domingo ia à igreja, cantava louvores, e eu desde pequeno ia para a salinha, ouvia as histórias da Bíblia, e em algum momento Deus foi me convencendo sobre os meus pecados, o Espírito Santo foi trabalhando em mim, e eu confessei os meus pecados, rendi a minha vida a Cristo Jesus, e me tornei um cristão. Essa é a história de alguns de nós aqui. Mas outra história que também faz parte da nossa vida é que talvez nós venhamos de um contexto completamente diferente, de uma casa completamente bagunçada, onde havia briga todos os dias, vícios, bebedeira, festanças desregradas, como diz a palavra. Bagunça, não havia paz, havia guerra. Mas em algum momento a palavra entrou nessa vida, entrou nessa casa. A palavra de Deus chegou, o evangelho chegou. E por um milagre, pois toda conversão é um milagre, as pessoas dessa casa se converteram. E a paz começou a reinar. E começou a haver alegria dentro dessa casa. Talvez, contei aqui algumas ilustrações da vida de alguns de nós. Mas independentemente da circunstância que viemos, o que o cristão deve ter em mente para responder às perguntas que o mundo nos faz é que nós somos salvos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Mesmo a pessoa que nasceu em um lar cristão, com pais tementes a Deus, é um milagre que acontece. É a graça de Deus que a alcança. É o Espírito que a convence. Da mesma forma, aquele que vem de um contexto completamente diferente desse, é o Espírito que age. É através da pregação do Evangelho, é através do ouvir do Evangelho, é através da ação de Deus. Nós não temos méritos algum na salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É Ele quem nos dá. Eu não mereço, ninguém merece. Não há um justo, não há ninguém que faça um bem, não há ninguém que busque a Deus, não há um sequer. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Quando alguém lhe perguntar como você se tornou um cristão, primeira coisa que vem à mente deve ser: eu fui salvo pela graça. E a mesma graça que me alcançou pode lhe alcançar. A mesma graça que me salvou pode lhe salvar. O mesmo Cristo que me salvou, que me tirou do lamaçal dos meus pecados, pode te tirar. Essa é a primeira convicção ao responder essa pergunta: como você se tornou um cristão? E aí muitos podem pensar que a tarefa de responder ao mundo cabe somente aos líderes, aos pastores, aos missionários, às pessoas envolvidas em alguma organização cristã. Não, veja, cabe a cada um de nós. O texto que acabamos de ler diz que todos nós, como cristãos, devemos ter, ou ser, ou estar preparados para responder sobre a esperança que há em nós. Todos nós. Então, quando lhe perguntarem em uma padaria, não diga assim: eu vou ligar para o meu pastor, eu vou chamar ele aqui. Responda você mesmo. Como fazemos isso? É importante a gente saber também. Consagrando a Cristo como o Senhor das nossas vidas. Consagrando a Cristo como o Senhor das nossas vidas. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Senhor. Ele que nos capacita. Ele que nos dá a palavra para falar no momento. Ele promete isso, meus irmãos. Quando estiverem em situações difíceis, não se preocupem. O Espírito Santo vai trazer palavras de sabedoria à sua boca.
Creia nisso. Prepare-se naturalmente, leia a palavra de Deus, ore a Deus para dizer: Senhor, eu não consigo responder, mas me habilita, me capacita. Firma a tua palavra na minha mente, no meu coração. Perdão. Para que eu responda de uma maneira que agrada ao Senhor em primeiro lugar. Não para satisfazer o ego ou a provocação do mundo, mas para agradar a Deus. Consagrando a Cristo como Senhor de nossas vidas. Todo cristão enfrenta crises, tempos difíceis, momentos difíceis. Isso pode nos induzir a tentar tomar decisões erradas. Mas consagrando a Cristo como Senhor do nosso coração, jamais será preciso temer a homens ou a circunstâncias. Se Jesus Cristo for o Senhor do coração, é possível experimentar as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor, a paz que excede todo entendimento, e a nossa vida fica cheia, fica contente, o contentamento vem consagrando a Cristo como Senhor da nossa vida. Nós nos contentamos com o que temos, não desejamos as coisas dos outros, não cobiçamos as coisas dos outros. É possível experimentar a alegria verdadeira, consagrando a Cristo como Senhor da nossa vida. Quando Jesus é o Senhor da vida, cada crise torna-se uma oportunidade para testemunhar do seu grande amor. A crise não é o foco, Jesus é o foco. Jesus é o alvo. A crise passa. A crise, de uma maneira ou de outra, passa. Mas Jesus vai dizer, lá no Evangelho de Mateus, que céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso é eterno. A presença dele. Esse é o nosso alvo na eternidade. Vejam, agindo assim, nós estamos fazendo algo que na teologia é chamada de apologética, ou defesa da fé. O termo apologia vem da palavra grega traduzida como resposta, e significa uma defesa verbal, um argumento em favor de algo, como se fosse em um tribunal. Nós temos alguns advogados aqui, conhecem bem. Defende uma tese, defende aquilo que crê como verdade. Todo cristão deve ser capaz de defender de maneira fundamentada a sua esperança em Cristo Jesus, especialmente em situações difíceis, especialmente em situações desesperadoras. Meus irmãos, o crente não se desespera. O crente não se desespera. Calma. Lembrem-se, eu estou contigo. O crente não se desespera. A situação, o mundo está todo o contrário. A situação, a família, as finanças, está tudo uma bagunça. Mas o crente ora e diz: eu confio no Senhor. Ele está fazendo. Eu não sei o total que Ele está fazendo. Mas de uma coisa eu sei, eu posso confiar nele. Então, eu confio no Senhor. Quando o cristão age com fé e esperança em uma crise, gera oportunidade para testemunhar. E essa atitude, sendo diferente da do mundo, faz com que o mundo, os incrédulos, olhem para nós e queiram participar disso também. Então, meus irmãos, o testemunho, no entanto, mas também o testemunho deve ser dado com mansidão e respeito, não com arrogância, não com imposição, não com aquilo que, como se nós sabemos tudo. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Cristo nos salvou. Isso a gente deve transmitir aos outros. Mas, afinal de contas, o que significa consagrar a Cristo como Senhor no seu coração e na sua vida? Significa entregar tudo a Ele. Tudo. Toda a sua vida. Tudo que tu tens. Tudo que tu és. Entrega a Cristo Jesus. Consagra a Cristo Jesus em seu coração. Significa viver de modo para agradar a Ele e glorificar o nome dEle.
Significa temer primeiramente a Ele e não aos homens e às circunstâncias do mundo. Significa não se contentar com menos do que a vontade de Deus na nossa vida. Consagre a Cristo Jesus em sua vida. Se você ainda não fez isso, ainda há partes da sua vida a ser entregue a Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, entregue hoje. O dia é hoje. Nós não temos o amanhã. Nós não temos amanhã. Tem hoje. Consagre sua vida a Cristo Jesus. Um dos sinais de que Cristo é o Senhor da nossa vida é a prontidão com que testemunhamos a outros sobre Ele e procuramos ganhá-los, fazer com que eles ingressem nessa jornada da vida cristã, ganhá-los para Cristo. Terceira verdade, terceira convicção que um cristão deve ter dentro do seu coração para testemunhar ao mundo. A primeira é não temer as circunstâncias, as duras, a realidade, as ameaças. A segunda é consagrar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, testemunhando a outros, estando preparado para testemunhar de Cristo ao mundo. E a última é ter uma boa consciência diante de Deus, pois ter uma boa consciência diante de Deus fortalece o testemunho cristão. Versículo 16 e 17, diz aí que façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Ter uma boa consciência diante de Deus, ter uma consciência pura, uma consciência tranquila. Viver com uma boa consciência diante de Deus sustenta o testemunho cristão, mesmo em meio à perseguição, provando a integridade da fé. Então, viver com uma boa consciência diante de Deus vai nos dar o suporte para testemunhar aos outros, para falar com o não crente. Isso sustenta o nosso testemunho. Não adianta nada a gente tentar pregar aos outros se a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. Porque as pessoas vão notar. As nossas atitudes vão falar. Bem, a palavra consciência vem de dois termos latins. A conjunção com, ou palavra mesmo, com, que tem o mesmo significado da nossa língua, e scio, que significa saber. Consciência atua como um árbitro interior que testemunha a nós, permitindo ou censurando as nossas ações. E cá para nós, todos nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa errada. Desde criança. Deus já colocou na nossa consciência o senso do certo e errado. O saber o certo e errado. Crianças pequenas geralmente vão aprontar e ficam olhando para os pais. Porque ele sabe que está fazendo algo que vai desagradar. Vai pôr o dedo na tomada e fica olhando para trás. Não é desse jeito? Vai fazer alguma coisa e fica provocando. Porque Deus imprimiu em nós, de alguma maneira, o senso do certo e o errado. A consciência atua nos alertando, dizendo ou censurando as ações erradas. Mas também a consciência atua nos incentivando a fazer o que é certo. Porque isso nos traz tranquilidade. Isso nos traz uma boa noite de sono. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente.
consciência humana pode encontrar-se tão corrompida a ponto de aprovar quando a pessoa faz algo mal e de censurá-la quando faz algo que é bom. Infelizmente, quando um criminoso vai cometer o primeiro crime, ele vai tremendo, vai com medo. Porque ele sabe que está fazendo algo errado. Mas ao praticar o primeiro crime, e vai, infelizmente, entrando, vai tendo confiança, não vai tendo mais peso na consciência, ele começa a cauterizar isso na cabeça, de que tudo está bem, que tudo está certo. E quando ele faz uma boa ação, ele é julgado pela sua própria consciência, de que ele não é daquela maneira. A Bíblia nos orienta e fala sobre a má consciência, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Vai sendo corrompida de tal maneira de que a pessoa vai perdendo o senso, vai abandonando aquilo que Deus colocou na nossa mente, do senso do certo e errado. De que maneira uma boa consciência ajuda o cristão em tempos de tribulação e de oposição? Em primeiro lugar, a boa consciência nos fornece coragem, pois ele sabe que sua vida está em ordem com Deus e em ordem com os homens. Isso nos dá coragem, nos dá ousadia para falar com as pessoas. A minha vida está limpa, está correta, eu trato os meus negócios de maneira correta, eu tenho ações que aprovam, não por mim mesmo, mas por Deus. Então, tenho sim a autoridade para falar. Porque já corrigi isso aqui. A boa consciência nos dá coragem, nos incentiva a andar no caminho certo, da maneira certa. Uma boa consciência também dá paz ao coração, a tranquilidade, a paz interior, que tanta gente procura em tantos outros lugares. Ter uma boa consciência diante de Deus traz a paz interior que você procura. Às vezes, em tantos outros lugares, em tantas outras religiões. Veja, seguir a Cristo não é fazer parte de uma religião, meus irmãos. Seguir a Cristo é seguir uma pessoa. Não é um sistema religioso. Não são práticas, livro de regras. É uma pessoa e o que ele diz, a gente faz. O que a palavra de Deus fala, a gente tenta fazer pelo menos. Isso nos dá uma boa consciência diante de Deus. Isso nos traz a paz e nos traz a coragem para enfrentar a dificuldade do dia a dia, as batalhas exteriores. Já que eu tenho paz interior, eu consigo lutar as batalhas exteriores. Uma boa consciência remove o medo, lança fora o medo quando o amor invade a nossa vida, como João vai dizer em sua carta. O medo que talvez saibam a respeito, algo sobre nós, a respeito da nossa vida, que possa impedir o nosso testemunho. Esse medo, esse receio de que será que eu tenho um segredo, alguma coisa escondida no meu coração, na minha vida, que ninguém pode saber. Isso nos dá medo de testemunhar de Cristo. Mas uma boa consciência diante de Deus lança fora o medo. E nós temos coragem de falar sobre Jesus Cristo. Quando Cristo é o Senhor e tememos somente a Deus, não é preciso ter medo de ameaças, opiniões ou ações dos homens, como diz lá em Salmos 118, versículo 6. Veja a história de José. Ele se recusou a pecar contra a esposa de Potifar, e ele diz: eu não quero pecar, não é contra você, eu não quero pecar, é contra Deus. O meu compromisso primeiro é com Deus, não é com você.
Então ele foi acusado falsamente e lançado na prisão. Os líderes do governo da Babilônia também fizeram com Daniel, provocaram Daniel, colocaram Daniel em apuros, pois a sua vida, o seu trabalho, o seu modo de vida testemunhava contra eles. Ele era excelente no que fazia, ele tinha compromisso no que fazia. Os outros nem tanto. Então a atitude de Daniel testemunhava contra aqueles governantes. E esses governantes então colocaram Daniel, fizeram aquele plano para que o faraó, para que o rei da Babilônia lançasse Daniel na cova dos leões. Daniel não mudou a sua atitude. Daniel continua sendo o que ele sempre foi. Ele confiou em Deus. Por meio de sua vida aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo revelou o coração e os atos pecaminosos do povo de Israel. E também os nossos atos pecaminosos. E por isso Cristo foi crucificado. Foi acusado. Então, vejam que ao longo da história da Bíblia, quem faz o que é certo vai ser perseguido. Vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado pelo mundo. Vai ser zombado pelo mundo. Mas a nossa consciência deve estar limpa, pura e tranquila diante de Deus. Veja Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos. Ele testemunhou corajosamente sobre a pessoa de Jesus Cristo e por isso ele foi apedrejado. Na sociedade de hoje, a tendência é que os cristãos sejam cada vez mais alvos de acusações e mentiras. Eu vejo algumas discussões dentro de alguns canais de YouTube, se essa ação da igreja está certa, se aquela está errada, se esse movimento está correto, aquele outro está errado. E há essas discussões que, ao meu ver, eu não entro nessas discussões, porque Paulo orienta Timóteo, fique longe dessas discussões tolas que não levam a nada. Pregue a palavra. Paulo vai dizer para Timóteo, foque naquilo que é importante. Mas há essas discussões e a gente fica vendo cristãos se degladiando entre cristãos, cada um querendo saber mais que o outro, ao invés de focar naquilo que realmente é importante. Vejam, o que eu quero dizer, meus irmãos, é que por melhores ações que a igreja vai fazer, o mundo vai olhar com estranheza. Vai achar defeitos. Vai achar alguma coisa para nos condenar. Se nós construirmos escolas, se nós construirmos orfanatos, qualquer outro tipo de ação, o mundo vai olhar e vai pôr defeito. Então, deixa o mundo lá. Foque em ter uma boa consciência diante de Deus. Fazer aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Nossos padrões pessoais são diferentes daqueles do mundo não cristão. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. É que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos nós que desejamos ter uma vida piedosa, dependente do Senhor, seremos perseguidos. A fim de manter uma boa consciência, é preciso tratar o pecado na nossa vida. É necessário tratar isso, gastar tempo na palavra de Deus, orando a Deus, buscando no Senhor. É preciso ter pessoas com quem a gente possa conversar, confessar os nossos pecados. É necessário arrependimento desse pecado, colocar diante do Senhor esses pecados e clamar ao Senhor por misericórdia. Uma boa consciência diante de Deus é resultante da obediência baseada no conhecimento. Conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos nos esforçando ou pedindo força a Deus para obedecermos.
Nós vamos caminhando nessa direção. O tanto que eu sei, eu tento obedecer. É claro que é difícil. É por isso que precisamos de Cristo Jesus. É claro que é difícil. É por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Tudo isso torna o cristão uma testemunha vigorosa para os não salvos e lhe dá forças em tempos de perseguição e das dificuldades. Não temer ameaças, estar sempre pronto, preparados para testemunhar de Cristo e ter uma boa consciência diante de Deus. É isso. Gostaria de concluir dizendo o seguinte: sofrimento cristão não deve ser decorrente de alguma prática que é mal. E nenhum cristão deve se surpreender ao sofrer por praticar o que é bem. Nenhum cristão deve sofrer ou se surpreender quando o sofrimento vem, porque estamos fazendo a coisa certa. Todos nós vimos alguns exemplos. O verdadeiro cristão vive sempre pronto para testemunhar ao mundo a razão de sua esperança em Cristo, sem temor às ameaças, com convicção de estar fazendo o que é certo e o desejo de manter uma consciência pura diante de Deus. Por causa da justiça, o cristão não teme o sofrimento. Ele enfrenta o sofrimento. Por causa da justiça e também de estar pronto, preparado, sempre pronto para defender a fé, testemunhar de Cristo com mansidão e respeito às outras pessoas. E o cristão busca viver essa vida com uma boa consciência diante de Deus, a fim de testemunhar ao mundo e àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê convicções sadias em nosso coração para testemunharmos sobre Cristo Jesus e sua glória. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque foi o Senhor mesmo que nos salvou, o Senhor mesmo que nos chamou a testemunhar de Cristo Jesus. Pai, nós te glorificamos. Glorificado seja o teu nome. Aplica em nós a tua palavra e faça-nos, ó Deus, ter convicções, certezas, prontidão de testemunhar, para testemunhar de Cristo Jesus, aonde há necessidades e aonde o Senhor desejar nos levar. Obrigado, Santo Deus. Fica conosco. É o que nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.